Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao Monte Alverne, nossa casa. Gostamos sempre de lembrar, né? Uma casa do caminho, como as primeiras casas cristãs, né? Desde Jerusalém, logo após a passagem do nosso Mestre, Jesus. E sentimos que o nosso monte é uma casa do caminho, né? Uma casa cristã. Então, hoje estamos aqui para realizar mais uma palestra pública, uma palestra com um tema que chama atenção, né? Sempre a libertação do sofrimento. Eu não me lembrava se tinha um artigo A, porque quem que não quer se libertar do sofrimento, né? Quem que não quer, né? E estamos aqui então para ouvir nosso querido Sivaldo Florencio, um trabalhador da nossa casa, amigo querido aí, orador no movimento espírita aqui de Brasília e também fora de Brasília também, né, Sivaldo? E então teremos a palestra da noite, né, com esse tema. Não temos mais divulgadas as atividades do Monte, porque elas estão muito bem divulgadas, amplamente divulgadas nas redes sociais do Monte Alverne, né? Nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site, tem lá todas as atividades do Monte que acontecem praticamente de domingo a domingo. Trabalhos espirituais, trabalhos assistenciais, né? Tanto um quanto o outro são trabalhos que sempre estão abertos para receber pessoas que queiram também dar a sua contribuição, né? Então, o Monte sempre está aberto para receber as pessoas que aqui procuram ajuda e para aquelas que também procuram contribuir, né? Trabalhar nessas atividades, porque, né, sempre estamos precisando de trabalhadores. Como já ouvimos falar, né, a seara de Jesus, ela é ampla, longa, né? Exige muito trabalho e os trabalhadores ainda não são muitos assim. Ouvíamos aqui o querido Chico Xavier comentar de vez em quando isso. Então é isso. Teremos o comentário inicial do Antônio Borges antes da palestra. E agora já pedimos para o nosso querido Geovan fazer a oração de abertura, a prece, para darmos início aqui ao trabalho. Então vamos elevar um tanto mais os nossos pensamentos aos céus, para agradecer ao nosso amado Mestre Jesus Cristo pela oportunidade de estar reunidos em seu nome. Que possamos, Senhor, ser como sempre agraciado com a tua bênção, com as vibrações que emanam de ti, emanam também dos mentores desta casa que têm nos assistido por muitos anos. Que possamos nesta noite, Mestre amado, ser agraciado também com as palavras do palestrante que irá nos trazer luzes para a nossa vida. Abençoa-nos, Mestre amado, como sempre, possamos estar ligados a Ti diuturnamente. Que assim seja. Então, só antes do comentário inicial, lembrando que após a palestra temos passe e todos serão convidados para passarem pelo passe, tá? Então, passamos a palavra aqui para o nosso querido Antônio Borges para fazer o comentário inicial. Boa noite, queridos irmãos.
Nós abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e temos um texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Então, uma breve reflexão sobre o texto. E Jesus falava por parábolas. E parábola é uma fantasia da realidade, é algo dito buscando elementos na realidade conhecida, como a gente faz com criança, que conta histórias, etc., histórias morais. Então, Jesus traz para que traduza, para que traga naquele texto algo para o nosso dia a dia. Então, não é que assim, vai entregar um juiz, vai entregar um ministro, vá para a prisão de grades de prisão, não. Nós estamos no mundo de provas. E não existe o insulto, não existe a agressão, não existe o roubo, não existe a prova. Quem lida com esses eventos somos o ego, somos nós encarnados, somos nós imaginando que nós somos esses seres encarnados. Mas o nosso espírito, nós como espírito, lidamos com provas. Então, se eu não me reconcilio, o Mateus chama de adversário, na verdade é aquilo que eu chamo de inimigo. E o nosso inimigo hoje não é necessariamente o inimigo, aquele que nos agride criminosamente, algo mais sério, é o nosso adversário, o adversário de ideias, o adversário que fica um do lado, outro do outro, e eu quero ter razão, e combato, etc. É o dia a dia na desavença do lar, é o dia a dia na desavença no trabalho, é o dia a dia na desavença da vida pública. Eu não preciso me curvar e seguir, passar a pensar conforme aquilo que eu tenho como adversário naquele momento pensa, age. Mas eu não preciso tê-lo em ódio. Eu não preciso tê-lo em sentimento que possa afastar-me dele. Senão, eu ficarei preso por aquele sentimento, aquele espírito, nessa encarnação, na outra, até quando o último sentiu, que é exatamente o não ver problema, não ver dificuldade, não ter sentimentos que possam aprisionar. Porque o que aprisiona a gente um ao outro é sentimento, é amor ou ódio. Todos os dois ligam. O ódio aprisiona e o amor une. É uma questão de palavras. Tá? O ódio aprisiona. E aí a gente não sai de perto. Aí reencarna junto. E aí reencarna novamente. Aí reencarna novamente. Até não ter mais problema de sentimento em relação àquela pessoa. Então, essa pequena reflexão sobre esse texto do Evangelho de Mateus, que eu queria trazer como comentário. Obrigado, Borges. Agradecemos pelo comentário. Então, agora passamos já a palavra para o Sivaldo, para a palestra da noite. Muito obrigado ao nosso professor. Boa noite a todas, a todos, os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E ele disse que eu sou, palestrante, não, orador, não. Isso aí era o meu professor Tom, ele é que era conferencista internacional. Eu sou falador, eu me coloco na condição daquele que busca, para ampliar um pouco o entendimento, buscar nos livros, nas experiências dos nossos irmãos que têm um pouco mais de conhecimento, elementos para que nós possamos transformar isso numa fala e que nos ajude a todos a termos uma visão um tanto quanto mais real daquilo que nós acreditamos ser
necessário para a nossa caminhada enquanto consciências espirituais eternas, vivendo uma experiência humana e tendo a necessidade, sobretudo, para que nós consigamos fazer com que o projeto de Deus para nós seja executado por nós. Então nós precisamos ter, acima de tudo, essa possibilidade de entender que, para que isso se efetive, nós precisamos necessariamente seguir o roteiro. E esse roteiro, sem sombra de dúvidas, é o Evangelho de Jesus. Mas nós vamos falar de um assunto interessante hoje. Só para eu fazer aqui, vamos fazer um nivelamento de conhecimentos. Quem aqui não sofreu, não sofre, levanta o braço, por favor. Ninguém. Eu achei que era só eu que passava por esse sofrimento. Mas então, felizmente, para nós, que nesse momento ainda estamos num planeta de expiações e provas, o sofrimento, acima de tudo, é uma grande possibilidade que nos bate à porta. Porque ele denota que nós ainda carregamos uma série de imperfeições nas nossas existências passadas e que temos, por bondade e misericórdia do nosso Pai Celestial, a possibilidade de nos livrar desses nossos equívocos, transformando-os na felicidade desejada. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos fazer uma identificação mais ou menos do que é o sofrer. Vamos nos contextualizar enquanto seres humanos que sofrem. E vamos buscar lançar algumas possibilidades para fazer a cessação desse sofrimento. Nós temos uma fala da nossa irmã Joana de Ângeles, do Espírito, que diz que sofrimento é o desequilíbrio das emoções. E aí, quando você começa a olhar bem de perto essa fala, a gente vê que as nossas percepções ainda são muito equivocadas com relação ao sofrimento. Mas o nosso irmão Kardec trouxe lá no terceiro livro que compõe o Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, na questão 614, algo muito interessante para a gente analisar o sofrimento. Eu vou me permitir ler aqui. Caracteres da lei natural, questão 614 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por lei natural? E a resposta do Espírito de Verdade. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. A definição perfeita de sofrimento é essa. Porque existe essa lei natural, que é a lei de Deus, que nós, enquanto espíritos encarnados, trazemos, todos sem exceção, que temos a possibilidade do exercício pleno do livre-arbítrio, nós trazemos no nosso íntimo a nossa consciência. E ela é a maior indicadora desses atributos que Deus quer que o ser humano tenha para experimentar na sua existência uma possibilidade de ser feliz. Embora nós saibamos que a felicidade ainda não será possível nesse orbe, no momento presente. Porque, infelizmente, as sensações, os sentimentos
e as emoções experimentadas por nós ainda denotam a nossa dificuldade de entender que a amorosidade pretendida pelo Pai Celestial e amplamente ensinada por Jesus ainda dista muito de nós. Mas dista de nós não porque está inalcançável para nós, é porque nós ainda não tivemos a firmeza e a coragem moral de assumir esse amor recomendado por Jesus. E todos nós sabemos que estamos, ora encarnados, na melhor encarnação das nossas existências. Olha que interessante, nós caminhamos no momento em que a nossa amada Terra passa pelo momento em que essa sintonia com a animalidade, entendida como os sentimentos negativos do homem, não os nossos irmãos inferiores, ela começa a se dissociar do ser humano, e esse egoísmo e vaidade, que ainda é a chaga que nos aferra ao solo, nos impede de caminhar, seja retirada de nós para que nós alcancemos possibilidades novas. Porque quando você começa a imaginar que esse mundo ditoso, né, e quando a gente vai ver, quando você vai dar uma vista de olhos ali no Apocalipse, quando você vê o sermão profético, em que Jesus fala coisas tão interessantes, e que muitos dos nossos irmãos das religiões neopentecostais dizem desse terror futuro, né, do fim do mundo, e a gente vê que Kardec trouxe uma elucidação tão mais fácil, né? Se você for lá no livro A Gênese, no capítulo 18, A Nova Era, então o que se fala lá, nada mais, nada menos, é que o momento que a humanidade começa a se dissociar desse materialismo extremo, desse sentimento não intimista, mas individualista, e passa a pensar-se como coletividade. E aí, a amorosidade, Marcinha, Deus te abençoe e te faça feliz. Então, nesse momento extremo, você começa a analisar que nós, cada vez mais, começaremos a despertar em nós esse sentimento altruístico, esse sentimento amoroso, esse sentimento caritativo, como nesses eventos que nós estamos a acompanhar, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas a gente não dá uma olhadinha um pouco mais, né? Porque nós temos lá na Índia, agora, temperaturas acima de 50 graus, e imaginem que nesse momento está a se fazer um racionamento de água. Uma população que são de 900 milhões de pobres e miseráveis. Falo assim porque eu tenho uma ligação profunda com a Índia, acompanho os dados. São 900 milhões de pessoas pobres. Meu gente, o Brasil tem 220 milhões de pessoas no total. Então imaginemos o que é isso. Mas tudo isso, lá no sermão profético, quando Jesus enumera todos, nós estamos ali no 6º ainda acontecimento, né? E isso só para falar que essa é a melhor das encarnações que nós estamos passando. Por quê? Com certeza nós todos aqui estamos na nossa primeira encarnação como espíritas. E estamos tendo a possibilidade de fazer com que esse sentimento de pertencimento que Jesus quer que nós tenhamos, que somos amados filhos do Pai Celestial, fadados a sermos felizes. E mais que isso, os próprios construtores da nossa felicidade. Isso é muito importante. Então, nesse momento em que a gente acha que está tudo ruim, não, porque Jesus falou exatamente disso, que no final dos tempos, e esses tempos, e que os nossos irmãos neopentecostais analisam de uma forma um pouco mais
drástica, equivocada, não é a destruição da terra, não, pelo contrário. O final dos tempos de expiação e de prova. O final do tempo em que o homem provoca o sofrimento do seu semelhante, não vendo que, na realidade, o sofrimento provocado é exatamente do tamanho do que ele irá experimentar. Então, essa parte do momento atual é importantíssima. E agora nós vamos mergulhar um pouco nesse chamado sofrimento. Porque fica difícil, como o nosso irmão falou, quando você pensa em 900 milhões de seres humanos, numa situação de miséria, com a temperatura de 50 graus e com racionamento de água. Mas olha, eu vou trazer, não estou alarmando ninguém não, tá? É que nós temos aí alguns grupos de estudo que indicam que nós teremos aí, principalmente em 2025 e desde 2026, alguns eventos climáticos dificílimos. Só está começando. Mas aí, isso, que é tudo na obra do Pai Celestial, caminha para uma melhora. Porque esse pertencimento que nós temos enquanto irmãos em humanidade, e que muitas vezes nós distorcemos ele, né? Porque quantos são aqueles que nesse momento quando começa a passar a notícia do Sul, ele muda de canal quando está aí, ou então quando recebe a notícia ele muda. Sequer tem a possibilidade de parar ali um momento, emitir um pensamento amoroso para aquele que nesse momento está sem seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, e que chega, depois que a água baixa, onde era a sua residência, e não vê senão ali um vazio. Então essas possibilidades que nós temos enquanto disseminadores de energias benéficas, que a espiritualidade está aí, sempre a recolher, e que nós, e aí eu vou começar na parte do sofrimento, pensando no sofrimento dos outros. O que pensar de nós, que temos um anjo guardião, que muitas vezes já está há milênios acreditando na nossa melhora? Será que ele sofre por ver que nós temos ido e vindo, basicamente com melhoras muito tímidas? Mas o sofrimento, se nós pudéssemos fazer essa pergunta, o que é o sofrimento para você? Mas vamos deixar isso para fazer mais depois, né? Que aí nós respondemos ela, cada um com a sua consciência. Quando nós falamos de sofrimento, é interessante nós contextualizarmos. Eu gostava muito das minhas conversas com Ariston, e que ele tinha sempre umas sacadas, né? E, como se diz, ele tinha... Nós tínhamos aquela necessidade que, camarada, como é que esse camarada sabe de tudo isso? Né? E ele falava muito na Índia, falava muito do Nepal. E um dia, conversando sobre Buda, né, sobre o nosso amigo Siddhartha Gautama, que teve aí no século VI a.C., que era um príncipe, aquela historinha que acho que todo mundo lembra, era um príncipe, que de repente, vendo aquela vida ilusória do poder, resolveu recolher-se e conseguiu, segundo os relatos, alcançar a sublimação. E ele tinha uma reflexão muito interessante sobre o sofrimento. E ele colocava o sofrimento em 3 níveis. O primeiro é o sofrimento do sofrimento. O que é o sofrimento? É a pessoa que tem na sua vivência determinado problema
mas que faz com que esse problema seja superlativo. Por exemplo, eu tenho um pai alcoólatra. É um sofrimento. Mas aí eu falo, como eu sofro. O meu pai é alcoólatra, coitado de mim que tem um pai dessa natureza. Então, eu tenho já o sofrimento de uma criatura que me afeta, mas eu potencializo esse sofrimento. E depois ele fala também que nós temos um outro tipo de sofrimento. É o sofrimento da impermanência. Esse sofrimento da impermanência é aquele que eu não consigo, apesar do sofrimento, me contextualizar nele. É mais ou menos o seguinte. Eu me olho no espelho e falo, nossa, o que aconteceu comigo? Onde é a minha beleza? Onde é a minha jovialidade? Então, é o sofrimento da impermanência. E o pior deles é o sofrimento do atavismo. O que é esse? É aquele sofrimento que eu não aceito de jeito nenhum aquilo que me é oferecido. Então, dessa forma, dessas 3 formas de sofrimento, Buda colocava que a pessoa, na realidade, ela era a principal provocadora desse sofrimento. Porque a sua capacidade de ver, de certa forma, centrava-se numa forma egoísta de ver o sofrimento. E se nós deixarmos esse quadro de Buda do lado e começarmos a ver a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não vê o sofrimento na mesma visão de Buda, ela muda um pouco. Porque a doutrina espírita vê o sofrimento como uma infelicidade. É uma causa em que nós lançamos o nosso olhar sobre o fato ou sobre a nossa vivência e conseguimos extrair daí algum motivo de infelicidade. E esse é um ponto interessantíssimo, porque se nós olharmos no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo do Evangelho, e é o capítulo que fala de sofrimentos. Literalmente ele fala de sofrimentos. São as dores que trazem, de certa forma, com que o ser humano veja-se como um ser eivado de vícios, de imperfeições, de dores, porque ele acessa depois o 6º capítulo, que é o Cristo Consolador. Vê que esse sofrimento tudo tem um remédio, que é o Evangelho de Jesus. Mas lá na instrução dos Espíritos, no item 18, tem uma mensagem interessantíssima do Espírito Lacordaire, que foi ditado ao codificador no ano de 1866 em Harvard. E esse título é Bem e Mal Sofrer. E é uma mensagem belíssima, porque esse Espírito traz primeiro o entendimento de que o sofrimento nada mais é do que uma possibilidade, né? Porque ele coloca lá aquilo que o Cristo já tinha dito, que o nosso Pai Celestial jamais colocou ou colocará fardos pesados em ombros frágeis. O nosso querido Chico, né, tinha uma fala que eu acho interessantíssima, né? Que nós temos o corpo que merecemos e a família que necessitamos. Posso até inverter a ordem que dá da mesma, né? Por que isso? Ora, imaginemos, né, que dentro do que nós conhecemos do princípio da reencarnação, que somos reunidos as mais das vezes no ambiente domésticos, espíritos que têm necessidade de reajuste, que de uma forma ou de outra foram negligentes quanto às possibilidades
de um convívio amoroso, cordial, caridoso. Então imaginemos aquele pai que fez um perdimento de uma determinada criatura e hoje tem-na no ambiente doméstico como uma filha. Imaginemos naquele pai negligente de ontem, que hoje tem sob sua responsabilidade aquele filho que perdeu-se pelos caminhos tortuosos da vida, eivado de más inclinações, e que muitas vezes esse pai está a falar aquela sublime frase: meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Então, egoisticamente ainda, vê aquela bendita possibilidade do reajuste como sendo um castigo de Deus. O sofrimento que nos chega nada mais é do que a divina possibilidade do reajuste. E a gente costuma muito falar, né, que quando Cristo falava aí no Evangelho de Mateus, que o nosso irmão Borges leu, reajuste-te com teu, aspas, inimigo, com seu desafeto enquanto estás a caminho com ele. Porque imaginemos hoje, aqueles que nós temos, por exemplo, aquele vizinho, né? O do som alto, o que suja a rua, aquele que... Enfim, aquele vizinho que tudo que ele faz, parece que ele faz exatamente para lhe colocar algum tipo de incômodo, né? Então imaginemos aquele mesmo vizinho que você de vez em quando, perdendo um pouco do seu aspecto cristão, chega para o outro vizinho e fala assim: aquele vizinho é cobrinha, 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 né? Impublicável, né? A coisa, né? Imaginemos que aquela criatura nada mais é do que alguém, por tantas dificuldades que você causou com ele, a misericórdia divina colocou ele ali próximo para você ter uma possibilidade de se ajustar com ele, né? Porque se nós, com todas essas possibilidades, não conseguimos chegar mais próximo, então se você imagina, né? Porque pelo menos você está encarnado em uma família que tem desajustados, mas são mais amigos. Imaginemos se numa outra encarnação você tiver que encarnar-se na família dele. Então esse sofrimento de hoje, que eu considero superlativo, nada mais é do que uma santa possibilidade do reajuste. E aí, quando a gente fala desse sofrimento, e nessa mensagem do Espírito Lacordaire, que ele fala que muitos sofrem mal. Por que nós sofremos mal? Se o meu egoísmo, se o meu orgulho ainda não me deixa ver que muitas vezes o meu irmão ou a minha irmã de caminhada, ele se constitui num verdadeiro espelho, onde eu estou refletido nele e eu consigo enxergar com perfeição aquilo que são as minhas imperfeições. Quando Cristo falava com muita propriedade que eu consigo ver o argueiro no olho do outro e não ver a trave na minha, ele se referia exatamente nesse ponto. Ora, aquele que hoje eu tenho como um desafeto em potencial, e aí quem falou isso não fui eu, quem falou isso foi o Chico. Porque quando ele deixou a comunhão espírita cristã em Uberaba e foi lá para o centro espírita da prece, para a casa da prece, a caridade de alguns irmãos daquela casa anterior começaram a disseminar algumas notícias inverídicas, logicamente, mas de extrema maldade com o nosso Chico. E chegou ao ponto deles fazerem 3 reuniões com o Chico, e todas, nas 2 anteriores, ele ficava calado, não falava nada. E isso, os confrades e as confreiras chegaram ao ponto: ô Chico,
você precisa fazer algo. Aí ele, com toda aquela sua bondade, mas fazer por quê? Você não está vendo o que eles estão falando de você, mas o que eles estão falando de mim? Ah, Chico, está aí até nos jornais, tá uma série de inverdades. Tá, mas eu sou essa pessoa que eles estão falando? Chico, é lógico que não é. Tá, mas então eu tenho que agradecê-los. Agradecê-los, Chico? Agradecê-los por quê? Porque eles estão me mostrando exatamente a pessoa que eu não devo ser. Então esse entendimento que Chico traz para a gente, é para a gente entender que hoje, aquela crítica que eu faço, aquela crítica que eu faço do meu vizinho, do meu irmão, da minha esposa, do meu filho, aquela crítica ácida, que muitas vezes eu não tenho a exata certeza do que eu estou a falar. E que eu vou certamente provocar alguns desentendimentos e alguns sofrimentos nos outros, mas é exatamente o sofrimento que eu vou ter que passar depois. Então esse é o principal ponto. E essa dificuldade de nós entendermos, né, que muitas vezes esse nosso sentimento egoístico de sofrimento, ele atém-se necessariamente à minha incapacidade ainda de entender o propósito de amar. Vamos aqui num exemplo. Muitos de nós queremos que o outro seja o principal vetor da minha felicidade. Essa fala é difícil, mas eu vou repetir. Muitas vezes nós queremos que o outro seja o principal vetor da minha felicidade. Quantos de nós não sofremos porque o nosso cônjuge adora azul? Eu quero que ele vista vermelho. Eu acho que é muito feio ele vestir o azul. Mas o sentimento dele de pertencimento enquanto pessoa, ele vê-se muito mais confortável numa cor azul. Ah, mas como é que pode? O meu filho só gosta das músicas X. Ao invés de chegar com ele, apresentar outras possibilidades, eu vou simplesmente naquele ponto de recriminá-lo pelo gosto pela música. Eu só gosto de assistir a determinadas novelas. E o meu esposo, a minha esposa, só gosta de ir para o centro fazer preces. Eu adoro as festas barulhentas do mundo e o meu cônjuge só gosta de retiros espirituais. Então, nós colocamos ali, no nosso dia a dia, que aquele irmão ou aquela irmã, aquele filho, aquele cônjuge, está sendo um entrave muito forte para a minha felicidade. E por isso eu sofro. E nesse ponto, um dos livros, dos memoráveis livros, né, do nosso querido Chico, a sua parceria com Emmanuel, chama-se Religião dos Espíritos, que depois do trabalho de desobsessão eles faziam ali, pegavam a questão do Evangelho, do Livro dos Espíritos e faziam uma alusão. E num deles, Emmanuel fala muito sobre o sofrimento, né? Ele fala sobre o sofrimento humano e o sofrimento divino. Porque ele diz que todas as vezes que nós sofremos, em virtude do mal que provocamos, esse é um sofrimento humano. Mas todas as vezes que nós temos a capacidade de suportar o sofrimento do outro, nós nos aproximamos do sofrimento divino. E aí, o sofrimento
que às vezes redunda em dor, né? Então nós temos aí um sofrimento que alguns seres têm a possibilidade de ter, né? Que são as mães, que experimentam, por exemplo, as dores do parto. Mas é um sofrimento que, por mais que ele tenha o elemento dor, ele não é um sofrimento infeliz. Porque é aquele ser que nós, acho que todos nós já tivemos a oportunidade, alguns até de testemunhar. O Borges, tem um amigo meu que foi assistir o parto do filho dele. Ele, né, com lá, caveira, né, militar de porte alto, chegou lá e todo animado. E quando o médico obstetra fez a incisão, fez-se um grande barulho na sala, né, porque ele tinha acabado de desmaiar. Mas esses seres que têm a possibilidade de dar a vida, a nós, que nos deu a vida, né, tem esses sofrimentos, e o que a gente mais vê depois daquele extremo momento de exaustão é que aqueles olhos de uma mãe segurando um filho são aqueles olhos amorosos que brilham, né? E sobre sofrimento, a gente, quando entende um pouco mais, né, desse aspecto de sofrer, a gente lembra do Chico, quando estava ainda psicografando 2000 anos, que ele terminava a sua tarefa na Fazenda Modelo, e como exímio datilógrafo, né, muitas vezes, alguns dias ele psicografava, ou psicografava à noite em casa, e depois ele transformava isso, que ele era datilógrafo, naquelas páginas. E um desse dia, ele, ao terminar a sua tarefa diária, pegou o lenço, passou no seu olho esquerdo e viu que ele sangrava. Momento em que ele mentalizou na hora, né? Era o dia de quarta-feira, do trabalho da desobsessão lá no Luiz Gonzaga, já ainda estava em Pedro Leopoldo. Ele falou o seguinte: hoje eu não vou. Hoje eu não vou poder ir no trabalho, não. Meu olho sangrando desse jeito. Aí Emmanuel, naquela simpatia de pessoa que era, né, falou assim: como é que é, rapaz? Você não vai no trabalho? Ué, o senhor não está vendo? Eu estou aqui com o olho sangrando. Ele falou assim: tá, mas você não tem dois? Né? Pensa, disse Emmanuel, pensam em todos aqueles sofredores que estão lá te aguardando e sofrem mais que você. Então, nesse aspecto de sofrimento, nós vamos agora fazer para a gente contextualizar o nosso, né? Porque, graças a Deus, nós que estamos aqui com a nossa capacidade intelectiva perfeita, talvez nós não nos conheçamos suficientemente, mas nós já temos a certeza de que todos os nossos sofrimentos foram nada mais do que o somatório dos sofrimentos que nós provocamos nos nossos irmãos de caminhada. E tem um livro interessante da nossa irmã Joana de Ângeles, chamado Plenitude, que ela faz uma abordagem bem interessante do sofrimento. E eu vou me permitir aqui fazer uma alusão à parte final do trabalho de Joana, onde ela diz que uma das principais ferramentas para que nós possamos fazer uma identificação dos nossos sofrimentos e fazer, sobretudo, uma ampliação do conhecimento do sofrimento. E para ter a possibilidade de mitigar esse sofrimento, ou seja, de parar com ele, nós precisamos nos conhecer um pouco mais. E ela coloca aqui 8 fatores a serem observados no trabalho desse autoconhecimento e que, de certa forma, ele faça a cessação do nosso sofrimento. 4 desses fatores são fatores internos dentro de nós. O primeiro deles é o auto-perdão. E talvez seja uma das coisas mais difíceis. Eu recomendo uma obra da nossa irmã Hermance Dufour, Espírito,
na psicografia de Vanderlei Oliveira, chamado Escutando Sentimentos. Esse livro só é ruim porque nós que não temos muito cabelo, é como se fosse uma carapuça, que de vez em quando você tem que retirar, porque é impressionante. São capítulos curtos, que ela tece, pega um trecho evangélico, como eu, Emmanuel, pega um trecho evangélico, faz uma citação, coloca alguns exercícios e muitas vezes nós ficamos um pouco desconfortáveis. Por quê? Porque nós vemos ainda a nossa impossibilidade de sermos os verdadeiros construtores da nossa felicidade. Então o auto-perdão talvez seja uma das coisas mais difíceis. Porque nós, as mais das vezes, nós somos extremamente duros para com os outros e muitas vezes essa dureza chega até nós mesmos. Eu vou me permitir contar aqui uma... Os terapeutas não podem falar, né? Só sobre juramento que pode, né? Mas é uma história muito interessante que nós estávamos atendendo lá na nossa casa e chegou uma senhora andando com dificuldade, com uma filha de uns 20 e poucos anos. E o assunto, antes do atendimento, na sala mediúnica, era sobre perdão. Eu fiquei extremamente constrangido, porque aquela senhora começou a chorar. Sabe aquela lágrima que você chora, sem que a sua face expresse nenhuma expressão? E quanto mais eu insistia no assunto, mais as lágrimas desciam. E aí, quando ela foi atendida, a filha estava lá, ela parece que é uma senhora, ela está com que idade? Me desculpa a indelicadeza. Ela, não, minha mãe está com 42 anos. 42? Ela parecia próximo de 70. Aquele rosto contraído. Eu falei, mas está tudo bem com ela? Ela tem algum problema de saúde? Não. O meu pai, há 10 anos, constituiu outra família. E ela, a partir desse momento, disse que ela só será feliz depois que ver a desgraça dele. E aí, naquele momento a gente fica até chateado por ter feito uma pergunta, né? Mas a filha estava na situação de equilíbrio e falou, olha, ela não aceita a situação do meu pai ter experimentado, enquanto casado com ela, a infelicidade conjugal, e que hoje tem uma família, tem filhos e vive uma vida feliz. Né? Então, aquela criatura, aquela nossa irmã, que estava ali naquele momento, quando eu falei de perdão, pensando exatamente na pessoa em que ela computava a ela o motivo da sua infelicidade. Mas ela não se perdoava naquele momento por não ser uma pessoa que tinha capacidade de fazer uma autoanálise de qual a sua contribuição para que aquele evento se desse. Né? E o nosso irmão Borges, né, com toda a sua sapiência, falou que o ódio é essa poderosa algema que nos mantém aprisionados, né? Imagina o quanto isso é ruim você ter um inimigo e viver por encarnações afora, aprisionado a ele. Né? Então, nós, no nosso projeto de felicidade futura, estaremos todos juntos e seremos felizes. É muito melhor você ter, então, um afeto do que um desafeto ao seu lado. A segunda ação recomendada por Hermance com relação a nós mesmos é a resignação diante da vida. É o parar de odiar. Nós temos alguns irmãos e irmãs que hoje odeiam tudo. Eles odeiam a vida que têm, a família que pertencem, a sociedade que fazem parte, o país que tiver a possibilidade de viver. Então, para eles, viver dói, é incômodo. E essas pessoas, elas não têm ainda a possibilidade de se ressignificarem, porque
ela coloca, acima de tudo, nessa sua impossibilidade de ver, que a sua existência, ela pode ser vivida de uma forma diversa do que aquela que ela experimenta. Né? Então, aquela pessoa que abre a janela, irrita-se porque está chovendo, que vai sair, irrita-se porque tem sol, que ouve um pássaro, irrita-se pelo... Ela não está entendendo que nada de que essa oportunidade que ela está tendo de viver nesse ambiente com os atores que ela pode fazer nesse contexto social a sua felicidade. Então, nos ressignificar é muito difícil, porque passa exatamente por aquele aspecto de autovigilância. O que eu tenho que fazer? Por que eu começo a ficar irritado quando alguém fala alguma coisa? Qual é o momento em que isso começa? Então, esse ressignificar talvez seja um dos pontos interessantíssimos para a gente começar, então, nesse autoconhecimento, a já trabalhar no aspecto seguinte, a cessação do sofrimento. A resignação. A nossa capacidade de, enquanto seres humanos, sermos resignados ao ponto de entender que as nossas fraquezas, as nossas deficiências, não são só nossas. Que os seres humanos que conosco caminham, também os possuem. Então, muitas vezes, essa resignação, esse motivo de ser resignado ao ponto de me mudar, para tentar, no contexto social em que eu sou inserido, ser alguém um pouco melhor. E o quarto é a iluminação. Essa, com certeza, nessa encarnação, nós ainda não conseguiremos. Nós ainda estamos muito distantes de sermos exatamente seres que conseguem iluminar a si próprio para significar, onde quer que esteja, uma luz para iluminar também o caminho dos seus irmãos e humanidade. E quando a nossa irmã Joana fala da iluminação de dentro para fora, ela começa aqui no primeiro quesito, a caridade. E aí a gente vai lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como era a caridade, como entendia Jesus, e a resposta do Espírito de Verdade é belíssima, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque a caridade que hoje nós fazemos, muitas vezes essa caridade material, passar um pix para o café de Irmã Dulce, para a alimentação dos pets, para a sopa. Sim, é importante, lógico que é importante. E aquela caridade que a gente tem de ouvir alguém? Né? Aquela caridade de quando está tudo ruim para a sua vida, está tudo ruim para você, você ter a possibilidade de falar assim, eu vou fazer alguma coisa boa para alguém. Chegar ali na frente de um hospital, tem lá o hospital de base, né? Ali na área de politraumatizados. Excelente local. Você acha que sua vida está ruim? Fica meia hora ali. Para você ver uma ambulância sair com um ser humano totalmente desfigurado, dali mais 15 minutos chega ali aquele tanto de parentes, e dali a meia hora chega alguém para avisar que, infelizmente, aquele ser que chegou naquela condição não faz mais parte do mundo dos vivos em matéria. Então, essa caridade que nós deveríamos fazer, ela deveria transcender a caridade material. Aquela possibilidade de ouvir o outro, pelo menos ouvir o outro. Né? Ah, mas o meu esposo, a minha esposa, o meu filho só queixa. Ouça as queixas. Por que não? Muitas vezes, quando a gente tem a capacidade de ouvir, você fala, meu Deus,
Como eu estou numa situação muito melhor do que essa criatura. Mas pede a espiritualidade que possa dar a ela a lucidez que você tem. O segundo, compaixão, ter misericórdia. Ter a capacidade de entender um pouco a dor do outro. No livro Meus Pedaços de Espelho, da nossa irmã Marlene Nóbrega, ela conta de uma passagem com o Chico, que ela foi apanhá-lo para ir lá para o trabalho, e quando estava nas portas do carro, ele pediu para retornar à residência. Aí ela conta que ela foi acompanhando ele chegou lá no seu quarto, abre uma gaveta, tira algo e coloca no bolso do paletó. E chegou depois daquele extenso trabalho, ele atendendo a todas as criaturas, e no final, chega até ele uma senhora, que tivera o seu filho desencarnado numa morte trágica, e ela diz para ele: Chico, as lágrimas, eu já vim aqui não sei quantas vezes, e nunca tive a oportunidade de receber uma carta do meu filho. Como eu sou infeliz, como eu sofro. O Chico pega do bolso do paletó a foto do filho dela que ela tinha mandado em carta para ele. Apresenta, fala sobre ele, abraça aquela criatura e fica por mais de 5 minutos, ele e ela, vertendo copiosas lágrimas. Isso é ter compaixão. O terceiro é o perdão. Esse é muito difícil, né? A gente não tem a capacidade ainda de ver que muitas vezes essas feridas que aqueles que estão a caminho conosco infligem em nós, elas são passíveis de serem perdoadas. Mas enquanto a gente não tiver essa capacidade de entender que quanto mais eu tenho a capacidade de estender ao outro essa desatagem dessa algema, essa abertura dessa algema chamada ódio, ressentimento, mágoa, eu vou continuar sofrendo. Porque esses sentimentos constituem-se nada mais do que venenos tóxicos que eu experimento, que eu bebo, que eu penso, querendo que o outro seja prejudicado. E o exemplo maior foi Jesus, que no seu instante derradeiro reuniu as forças para pedir ao Pai misericordioso e bom que tivesse a misericórdia de nós, nos perdoando. E a quarta é o amor, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que esse amor que nós buscamos e que a nossa irmã Joana de Ângeles fala que o amor é o antídoto para o sofrimento. Quando nós tivermos a capacidade de entender que a nossa estada será muito pequena, por mais que se contem aí uma centena de anos sobre essa terra, e que esse sofrimento nada mais é do que a nossa possibilidade de nos redimir dos sofrimentos que nós temos provocados nesses milênios sem conta. E, sobretudo, o que mais nos deixa felizes é saber que o Pai misericordioso e bom tem um projeto para a sua humanidade, para você e para mim, para nós todos, que é a felicidade. Mas Ele deu também a oportunidade que nós tivéssemos a capacidade de sermos os construtores dessa nossa felicidade. E ainda de quebra, deu-nos como sublime modelo o seu Filho Jesus, que nos deu por empréstimo da sua misericórdia o roteiro da sua felicidade, que é o seu Evangelho. Que nós, hoje, ao nos recolhermos, façamos uma revisita aos nossos sofrimentos e que nós possamos transformá-los
na nossa felicidade de ser feliz desde logo. Fiquemos em paz. Agradecemos ao Sivaldo pela palestra, por nos ajudar a pensar, né, caminhos aí para ultrapassar os nossos sofrimentos, né? O meu esforço aqui de reflexão pessoal, Sivaldo te ouvindo assim, se fosse para dizer em uma palavra qual é, então, o que pode nos libertar do sofrimento, né, nessa compreensão espírita, kardecista cristã, é principalmente o perdão, né? Que é um florescimento do amor, né? Enfim, então, compartilhando um pouquinho só minha reflexão pessoal. Então, agora a gente vai para os passes, a gente vai pedir ajuda aos médiuns da casa, na ajuda no trabalho lá dentro, e as pessoas podem aguardar que serão chamadas, tá, para receber o passe. A prece final a gente faz lá dentro da sala de passe, então aquelas pessoas que quiserem ficar até o final para participar da prece final, podem aguardar, e serão todos chamados para fazermos a prece lá dentro, tá? Vamos aos passes.